Bem-vindo ao Economize, espaço de finanças pessoais da JETV, uma parceria entre o Jornal Económico e o Grupo Reorganiza. Temos connosco João Moraes Barbosa, administrador do Grupo Reorganiza. João, hoje vamos falar aqui de um tema que é muito interessante, até porque são duas situações que se calhar muitas vezes não são associadas. A questão é, será o imobiliário um importante contributo para financiar as nossas reformas? Naturalmente que temos aqui, se calhar, todo um percurso para fazer antes de chegarmos a este ponto concreto. Portanto, peço que comece aqui a dar algumas pistas relativamente a este tema. Olá, obrigado. Portanto, nós temos este mês está dedicado ao tema da segurança social com a lógica mais da reforma. Portanto, a segurança social é muito abrangente, que preocupa-nos muito o tema da poupança para a reforma, do investimento para a reforma, e num programa falámos exatamente sobre será que o sistema público é sustentável ou não, e parece-nos que terá ficado bastante claro que, apesar de ser um sistema com algumas falhas, é um sistema que é importante, mas parece-nos que terá ficado claro que nós, enquanto contribuintes, vamos ter que assumir o nosso papel neste esforço de poupança e de investimento. Isto é uma primeira ideia. E, portanto, quando falamos de poupar para a reforma e de investir para a reforma, investir para o longo prazo, para muitas pessoas são prazos muito grandes, e também já noutros programas falámos aqui de três ideias que são importantes. Portanto, uma primeira ideia é uma poupança regular, portanto, criarmos estes hábitos de poupança independentemente depois de onde colocamos o dinheiro, portanto, temos uma poupança regular. Torna-se evidente também que temos que assumir alguns riscos, portanto, que a solução das soluções de capital garantido e taxa garantida, que são à volta de taxas inferiores a 1%, são taxas abaixo da taxa de inflação, portanto, acabam por não ser tão interessantes. E, portanto, uma terceira ideia em tudo isto é termos uma boa diversificação de riscos. E, portanto, o imobiliário entra muito nesta lógica. Por um lado, vamos ter que financiar as nossas reformas e, por outro lado, vamos ter que entrar numa lógica de diversificação de riscos para que toda a nossa experiência de investimento seja mais confortável, não é? Pergunto então, em que é que consiste uma boa diversificação? Portanto, qualquer carteira de investimentos que não esteja apenas focada em aplicações de capital garantido acaba por ter riscos. Portanto, nós temos um conjunto de ativos que cada um, já falaremos, cada um tem o seu risco associado, mas é importante que tenhamos em mente que, em primeiro lugar, que o risco não é algo errado, que não é algo mau. Portanto, o risco é uma incerteza quanto ao futuro. E tem-nos dito a experiência que quem mais arrisca, mais retorno vai ter. Naquela lógica, não arrisca, não petisca, é um bocado a lógica de, se eu vou arriscar, eu vou ter a expectativa de ter um retorno. E, portanto, diz-nos a história, diz-nos a análise estatística, por exemplo, quem investe em ações, no longo prazo acaba por ter uma taxa de retorno muito interessante. Portanto, uma boa diversificação tem como objetivo, portanto, alisar um bocado as oscilações de mercado, portanto, há dias que o mercado sobe, outros desce, mas combinar aqui diferentes ativos de modo a conseguir reduzir alguns riscos e a tirar melhor partido de cada uma das classes de ativos que nós temos. Portanto, e ao pensarmos em diferentes ativos, temos fundamentalmente duas grandes rúbricas de risco. Temos o risco específico. Portanto, eu compro uma ação da EDP, por exemplo, eu estou a assumir o risco de estar investido naquela ação com tudo aquilo que está associado. E este risco, sim, eu posso diversificar. E depois tenho o risco de mercado, que é, muito bem, eu vou estar exposto ao mercado de ações, eu por mais que diversifique o risco, se o mercado subir todo ou descer todo, eu vou ter exatamente o mesmo comportamento. Posso ter um bocadinho melhor ou um bocadinho pior, mas tenho este risco de mercado que se torna mais difícil de eu diversificar. E, portanto, termos sempre em mente que convém, enquanto investidores, procurarmos ter uma remuneração que nos permita ser compensados pelo risco, porque se eu não sou compensado pelo risco, quer dizer, não vale a pena eu estar a assumir esse risco, sendo que não é garantido que vá ter um retorno quando estou a assumir riscos, mas pelo menos tenho que ter esta predisposição e este mindset de pensar que eu vou ter que ser compensado por este risco, não é? João, vamos falar então dos diferentes tipos de risco.
pensando em ações ou obrigações, portanto, nós podemos, se bem que temos o risco específico e o risco de mercado que falei anteriormente, depois temos um conjunto de pequenos riscos que importa conhecer. Portanto, temos o risco do ativo exatamente concretamente, falei um pouco do exemplo de uma EDP, eu posso falar de outras empresas que nós conhecemos, que é um risco que está intimamente ligado com tudo aquilo que aquela empresa faz. Portanto, é uma empresa que vende eletricidade ou que faz obras, ou etc. Portanto, estamos a colocar os ovos naquele cesto que pode cair porque, sei lá, porque temos uma contração da procura de eletricidade ou porque temos uma contração da procura por telemóveis e, portanto, a empresa vende telemóveis, enfim. Portanto, isto é um risco muito específico àquela empresa. Depois eu tenho um risco associado à classe de ativos em si, portanto, podemos investir em ações e aí tipicamente temos um risco que é importante, até dizemos muitas vezes que é dos ativos mais arriscados. Depois podemos ter aplicações financeiras com menos risco, por exemplo, obrigações, eu estou a emprestar dinheiro às empresas ou ao Estado e eu aí tenho menos risco. Portanto, vai depender na nossa estrutura de investimentos, decidir qual é que é o peso que eu vou dar a ações, qual é que é o peso que eu vou dar a obrigações e depois, vamos falar de seguida, qual é que é o peso que eu posso dar ao imobiliário. Depois temos um risco de país, não é? Podemos estar a investir em empresas que estão cotadas em Portugal, e aí é bastante risco. Se calhar podemos estar a investir em empresas que estão cotadas nos Estados Unidos, tem outro tipo de risco. Portanto, depende um bocado da exposição geográfica onde a empresa está cotada ou então onde a empresa opera. Porque eu posso ser uma empresa portuguesa, mas que a minha operação toda esteja em Angola, não é uma empresa de construção ou assim. Portanto, temos que ter atenção ao risco país. E depois, finalmente, também o risco cambial, muitas vezes investimos em moeda que não é nossa, portanto, nós temos o euro, mas podemos investir em dólares ou em libras ou o que é que seja. Portanto, temos aqui um conjunto de riscos que a nossa carteira de investimentos pode exatamente combinar diferentes ativos numa mesma carteira. Quando uns sobem, os outros caem, quando uns caem, os outros sobem, uns compensam os outros, naquela máxima não colocarmos os ovos todos no mesmo cesto, mas também não colocarmos os ovos em cestos que aparentemente são diferentes, mas que estão ligados entre si. Ou seja, eu posso achar que vou comprar ações de 10 empresas, 10 bancos diferentes, mas quer dizer, eu estou aqui a assumir um risco muito grande porque não há uma diversificação. Se calhar posso comprar ações de um banco, de uma construtora, de uma empresa de telecomunicações e depois obrigações, enfim, combinarmos os diferentes ativos de modo a mitigarmos alguns riscos. E convém que esta combinação possa ser dinâmica. Em momentos de crescimento, se calhar, compramos mais um ativo, em momentos de depressão económica, compramos mais outro, mas que tenhamos uma combinação grande destes vários ativos, procurando que não estejam, como se diz muito na estatística, que é correlacionados. Portanto, que haja aqui uma descorrelação entre eles para não andarem todos no mesmo sentido. Efetuada esta reflexão, vamos então ao tema que é o tema deste programa, que é tentar perceber onde é que entra então o imobiliário nesta equação. Nós temos vindo a trabalhar aqui o tema do investimento imobiliário já em vários programas e não apenas porque... Enfim, nós acreditamos que é, claro, uma classe de ativos que faz muito sentido para o investidor típico português, mesmo que não tenha muito capital para investir, exatamente porque tem um conjunto de características que o podem tornar um ativo muito interessante. Em primeiro lugar, responde a um problema que muitas pessoas têm quando investem em ativos financeiros, que é, os ativos financeiros não são tangíveis, eu não vejo, quer dizer, eu tenho uma conta no banco e tenho lá umas coisas que sobem e descem, eu não sei o que é aquilo. Temos um saldo. Temos ali um saldo e não sabemos o que é que se passa. Portanto, podem ser ações, claro, podem ser ações da EDP, e ações da EDP, portanto, eu sou parte do dono de uma central elétrica, mas uma parte ali pequenita, não é? Agora, com os ativos imobiliários eu tenho uma casa. Eu sei que está ali aquela casa, sei qual é a morada, sei que a casa não sai daquele sítio porque é um bem imóvel. A pessoa pode estragar a casa, etc., mas é um ativo tangível e as pessoas valorizam muito isto e confere uma segurança adicional que é interessante. Depois, quem compra um bem imobiliário para arrendamento tem algo que é muito interessante, que é um rendimento periódico. Portanto, todos os meses a pessoa faz o pagamento da sua renda e, portanto, eu vou recebendo um valor. Claro que eu posso ter mais despesas, posso ter que fazer manutenções, posso ter que pagar impostos ou seguros, etc. Pode também acontecer que aquela pessoa, há alguns momentos na vida, não faça o pagamento da renda a tempo piores ou que se atrase, isso é tudo uma possibilidade, mas eu pelo menos tenho um contrato, tenho um rendimento que deverá conferir muita previsibilidade.
E muitas pessoas reformadas, por exemplo, olham para estas rendas como uma forma de pagar as suas despesas. Portanto, eu posso ter 2 ou 3 casas que me pagam as minhas rendas e a certa altura posso com isto financiar as minhas reformas. Por outro lado, temos uma valorização do ativo e do rendimento, que isto quer dizer o quê? Como já temos também falado noutros programas, há o tema da inflação. E a inflação consiste na subida do nível de preços. E a subida do nível de preços é visível em várias coisas também no imobiliário. Portanto, eu compro uma casa, a casa vai valorizar com o tempo, espera-se. Ou eu tenho um contrato de arrendamento que tem uma cláusula de subida das rendas de acordo com a inflação. Portanto, eu ao ter um bem imobiliário, eu estou a ter esta possibilidade de ter um ativo que é mais seguro, com um rendimento que tenderá a crescer com o tempo e o imóvel também tenderá a crescer com o tempo. E, por fim, uma coisa que nós gostamos bastante e que também temos falado muito, feito com critério, acaba por funcionar bastante bem, que é a possibilidade de eu alavancar os meus retornos, que é o mesmo que dizer que eu com pouco dinheiro posso comprar um imóvel, posso colocar, e obviamente vou ter que pedir algum financiamento à banca, em formato de crédito de habitação, por exemplo, mas acaba por ser interessante, com pouco dinheiro posso comprar um imóvel, portanto, e entrar neste ciclo e depois, se calhar, como se calhar vou investir para o longo prazo, as rendas que eu recebo dali durante algum tempo, posso reinvestir e comprar outro imóvel, e há muitas... valorizando esses ativos, não é? Com obras, por exemplo. Sim, e ter esta disciplina que é, ok, se eu estou a pensar nesta estratégia para daqui a 30 anos, se eu tenho as rendas, se calhar não vou usar estas rendas hoje para fazer face às minhas despesas, mas vou reinvestir, se calhar valorizar o imóvel, como dizias, se calhar comprar outro imóvel, se calhar vender este e depois compro um ainda maior, enfim, consigo aqui construir uma carteira de ativos que no futuro vai ser muito útil, mas aqui eu tenho que ter esta lógica de pensar para o longo prazo. Pensar, por um lado, na necessidade que eu tenho de investir para a reforma, portanto, pensando naquilo que falámos nos outros programas, que não vamos ter as reformas como nos prometeram, portanto, pensar no longo prazo e, portanto, definir uma estratégia para seguir nesse sentido. E aí o imobiliário acaba por ser interessante. Cada vez mais pessoas, e recorrem a nós com muita recorrência, cada vez mais pessoas estão à espera, eventualmente, de uma queda do preço dos imóveis para comprar casas, para meter no mercado de arrendamento. Há muitos investidores grandes que também estão nesta lógica, exatamente por estas características que falámos, que acabam por tornar estes ativos muito, muito interessantes, não é? E investir em imobiliário a longo prazo obedece aqui uma série de critérios ou de regras que podemos seguir. Sim, ou aqui há alguns passos. Portanto, já comecei a introduzir este tema aqui há pouco. Portanto, temos esta necessidade de pensarmos no longo prazo, de investirmos para o longo prazo. Depois, obviamente, vamos ter que encontrar aqueles imóveis que satisfaçam um conjunto de cálculos matemáticos que também já abordámos aqui noutros programas. Portanto, o cálculo da taxa de rendimento e taxa de retorno de capitais próprios, etc. Mas, portanto, começámos por encontrar imóveis com preço quer-se abaixo do valor do mercado, que existe. Temos que, se calhar, procurar bastante e temos que negociar um preço, mas isso é possível. Depois, vamos fazer esta procura tendo por base a renda que eu espero vir a cobrar, portanto, saber qual é que é aquela yield ou a taxa de rendimento que eu vou exigir e, portanto, comprar uma casa nessa lógica. Depois ponho a casa a arrendar e reinvestir o rendimento na compra de novos imóveis, portanto, repetir o processo. Claro que não é algo imediato, não é algo para toda a gente, não é algo para amanhã, é um facto, mas conseguindo ter algumas garantias que possamos dar, a banca está muito apta a financiarmos estas operações e facilmente estamos a comprar casas que pagamos ao banco 100 ou 200 euros por mês e vamos arrendar pelo dobro ou pelo triplo e acaba por ser bastante interessante. Não é? E se as pessoas não tiverem muito capital para investir? Certo. Portanto, conselhos é que podes dar? Esse é um tema que portanto, obviamente que comprar um imóvel, podemos dizer que é possível fazer um investimento com o apoio da banca, mas naturalmente a banca não vai financiar 100% do imóvel, a não ser que sejam imóveis do próprio banco, e aí tipicamente não são os imóveis mais interessantes, mas portanto vai exigir aqui algum capital próprio para investirmos. Mas, portanto, se queremos continuar a investir no imóvel nesta nossa lógica de diversificação de riscos,
temos aqui outras alternativas também nos mercados financeiros. Portanto, eu posso comprar fundos de investimento imobiliários. Portanto, na prática, são carteiras de investimento onde eu coloco o dinheiro. Portanto, há uns que exigem um capital maior, mas há outros que, com capitais mais baixos, conseguimos fazê-lo. Nós aplicamos este dinheiro e o gestor daquele fundo vai pegar no dinheiro e vai comprar imóveis. Portanto, aí estamos a ganhar exposição a esta classe de ativos e, portanto, os rendimentos das rendas dos imóveis vão sendo reinvestidos dentro do fundo e, portanto, aqui tem uma vantagem especial que tem uma liquidez, ou seja, eu se compro uma casa para pôr a vender, se calhar vou ter que pagar algumas comissões, vou ter que pagar alguns custos, mas não havendo a casa de um dia para o outro, no caso do fundo de investimento imobiliário, eu de um dia para o outro posso vender aquele fundo e resgatar. Mas, mais uma vez, se o meu objetivo é o longo prazo, se calhar devo evitar fazer este resgate. E depois temos outras aplicações financeiras, que são conhecidas como os REITs, ou Real Estate Investment Trust, que na prática são sociedades cotadas, cuja sua atividade é exatamente comprar bens imóveis, colocá-los a arrendar, portanto, obter aqui um rendimento, mas aqui com uma particularidade, que é, para disciplinar o gestor do fundo desta sociedade, obriga a que pelo menos 75% do rendimento seja pago aos detentores desta aplicação. Ou seja, garante-me que à partida, se a sociedade gerar rendimentos, os rendimentos têm que me ser entregues, eu depois posso utilizar. Tem também a vantagem da liquidez adicional e de eu posso investir com montantes mais baixos. Portanto, para quem não tem muito dinheiro, mas quer entrar nesta classe de ativos, podem ser duas soluções que podem ser interessantes. Não é? Depois a inflação também entra, de certa forma, nesta equação. Sim. De que forma? Nós constantemente batemos no tema da inflação, porque é um tema que acaba por nos prejudicar enquanto consumidores, enquanto investidores, mas nós não nos damos conta disso. Ou seja, é algo que os preços sobem, mas como eu tenho mais dinheiro no bolso, eu sinto-me que estou com mais disponibilidade financeira, mas isto compra menos, não é? E, portanto, o tema da inflação diz-me, ponto número 1, que se eu tenho dinheiro parado na conta bancária, ou se eu tenho dinheiro colocado em aplicações com taxas de 0 ou de 1%, eu estou a perder dinheiro. Portanto, isto aqui, mais uma vez, alertar as pessoas, têm que investir com risco. E se as pessoas não investem com risco, vão perder poder de compra. E, portanto, entra aqui o tema que é o mercado imobiliário, e se espera-se nos próximos tempos que haja aqui alguma inflação, permite-nos eu estar um pouco protegido da inflação, no sentido em que os imóveis também tenderão a valorizar e as rendas tenderão a valorizar e, portanto, conseguimos aqui o melhor, dos dois mundos, que é eu tenho um retorno e tenho um retorno crescente com a inflação. Não é? Para concluir, João. Para concluir, sempre a mensagem que vamos continuar a batalhar neste mês, vamos ter que poupar para o longo prazo, vamos ter que assumir alguns riscos e vamos ter que assumir alguns riscos com muita inteligência financeira e às vezes não é preciso muitas alterações nos nossos hábitos, mas algum conhecimento, isto que também vamos fazendo, estes programas que vamos tendo, permitem trazer estas ideias para as pessoas. E que, numa estratégia de longo prazo, a diversificação é muito importante e o setor imobiliário e os ativos imobiliários podem ser uma importante fonte de diversificação dos nossos riscos e de acumulação do património para o longo prazo. Portanto, devemos procurar aprofundar o nosso conhecimento nesta matéria. Muito bem. João, muito obrigado. Até à próxima semana. Há muito mais para descobrir em reorganiza.pt. As melhores notícias de finanças pessoais em jornaleconómico.pt/economize e já sabe, se tiver alguma dúvida, envie então um e-mail para economize@jornaleconómico.pt. Até para a semana e boas contas.